A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudos Bíblicos Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minhas irmãs. Glória a Deus, né? Estamos dando início a mais um estudo bíblico Novas de Paz. Queremos agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Esperamos que o nosso Senhor continue guardando a sua casa, a sua vida, a sua família, com as benditas promessas dele, né? Neste dia estamos felizes, né? Com esse estudo que eu creio que vai edificar muito a sua vida para a glória do nome de Jesus. E temos aqui a grata alegria de estarmos aqui com os nossos pastores para debater desse assunto que tem sido bênção para a nossa vida, né? Estamos aqui com o nosso pastor Edilson José, glória a Deus, abrilhantando esse estudo, né? Queremos agradecer agradecemos a Deus pela sua vida, por este momento. Também aqui nosso pastor Edson Júnior, que já está conosco também, contemplando, ajudando nesse trabalho. E eu creio que hoje vai ser bênção para a glória de Deus. Vai continuar sendo bênção para a glória de Deus, porque o assunto é muito edificante. E eu creio que Deus vai nos abençoar para a glória do nome de Jesus. O pastor Edilson está aqui nos dando a honra. A paz do Senhor, meu pastor Edilson. Paz do Senhor, pastor Valmir, paz do Senhor, pastor Edson. Paz do Senhor a todos os irmãos ouvintes da Rádio Novas de Paz. Da rádio, não é? Isso. Deus abençoe a vida de... E os irmãos que estão nas mídias sociais. Isso. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos para mais um programa Estudos Bíblicos. Deus abençoe. Amém. Também nosso pastor Edson Júnior, né, que está sempre aqui conosco. Paz do Senhor, pastor Edson Júnior. Paz do Senhor, pastor, mais uma vez é um prazer. O pastor também, Edilson, que Deus abençoe. A todos vocês que têm nos acompanhado, é uma alegria imensa de estar mais uma vez aqui fazendo esse trabalho glorioso. Agradecendo também o nosso pastor Francisco Tércio por a oportunidade mais uma vez de nós estarmos sentados aqui, também aprender e também poder passar um pouco daquilo que a gente aprendeu em nome do Senhor Jesus, pastor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe e que possamos, se deleitar nesse estudo bíblico em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, né? Como os irmãos, nós vamos debater hoje sobre as promessas de Deus para Israel. Temos por referência, né, a revista da Escola Bíblica Dominical, né? Estamos abordando esse assunto hoje, as promessas de Deus para Israel. Então, muito rico, muito edificante, porque muitas promessas Deus tem para o povo de Israel, para a igreja. E hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre as promessas de Deus para Israel. Temos aqui como base no texto áureo: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E temos como verdade prática o que é que pretendemos abordar aqui, dialogar para a gente crescer espiritualmente, né? Porque o propósito, meus pastores, desse estudo bíblico é justamente de, às vezes, tirar, digamos assim, umas crendices que alguns crentes têm. Porque se a gente perguntar a todo crente, você crê? Creio. Você confia em Deus? Sim, nas promessas dele tem. Mas quando a gente começa a analisar a vida do crente em relação à promessa de Deus, a gente começa a ver que ele está crendo, mas está um pouco distante do que Deus tem falou. E eu acredito que esse estudo bíblico ele vai nos ajudar bastante. A verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Ou seja, ele fala que ainda que Israel tenha falhado no propósito, mas Deus ele ainda continua esperando digamos assim, se arrependerem, né?
para poder. Então você veja que a longanimidade de Deus é tão grande que faz com que, mesmo que eles tenham desobedecido, pastor Edilson, mas Deus ainda está esperando o tempo para que eles possam, digamos assim, voltar ao entendimento do que Deus prometeu. É tão amplo, né? Tão profundo, né, pastor Edilson? É verdade, pastor. Na verdade, a gente vê aí a manifestação do amor de Deus. Verdade. O Deus que é amoroso, ele sempre dá oportunidade para o homem, que o homem venha se arrepender e volte a praticar as obras, principalmente as obras pelas quais Deus tem chamado o homem para que seja praticada. Então é sempre uma oportunidade, Deus dando sempre uma oportunidade para que o homem venha se arrepender e voltar para o propósito de Deus. Glória, eu estou falando do arrependimento, foi um dos tópicos do primeiro estudo, que falando da promessa que um homem teria que se arrepender. Porque a condição do homem é uma condição pecaminosa. Então a promessa é para restaurar. Então se o homem não se arrepende do que Deus está falando, então a promessa ela fica, digamos assim, quase que inválida para aqueles que não creem, né? Para os que não creem, bem colocado essa. Para os que não creem, ela continua sendo assim, não é uma promessa. Deus anunciou uma restauração, mas o homem não entende que está restaurado, ele está muito perfeito, não precisa de Deus. Mas enfim, temos 3 objetivos deste estudo, né? O primeiro deles é detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os efeitos de Deus entre as nações. Ou seja, o primeiro objetivo, né? Detalhar. O segundo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E o último, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e à promessa quanto ao seu futuro espiritual. Então, esses são os objetivos que a gente quer destacar hoje, para que isso possa edificar as nossas vidas. É muito bom, porque muitas das vezes tem promessa que é para Israel e as pessoas se colocam. E a gente tem a promessa para Israel e tem a promessa para a igreja. E é bem verdade, por isso que precisa do estudo bíblico. Por quê? Para as pessoas poderem, digamos assim, discernir, ter o discernimento o que é uma coisa e o que é outra, para não estar esperando algo que não vai acontecer, porque esse acaba sendo o grande problema de alguns cristãos. Sendo assim, vamos dar continuidade, né? Nós temos como base para a leitura bíblica em classe, no livro de Gênesis, né, capítulo 12, e depois Romanos, capítulo 9. Queremos convidar o nosso pastor Edilson para fazer a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 12. Pastor Edilson José. Muito bem, meus amados irmãos, então a leitura é uma leitura em 2 textos, né? A primeira parte, né, Gênesis capítulo 12, os versículos de 1 ao 3, e a segunda parte na carta do apóstolo Paulo a Romanos, do versículo 1 até o 5. E a palavra de Deus diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora Romanos, capítulo de número 9, do 1 ao 5, diz assim: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei e o culto, e as promessas, das quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glória a Deus, né? Então aí, esses 2 textos muito importantes para dar continuidade ao estudo de hoje.
Até porque tem uma promessa, né? Deus faz uma promessa a uma nação, construir uma nação a partir de um chamado. E aí a gente começa a interpretar. Hoje até, digamos assim, é fácil a gente interpretar, porque depois que Deus faz a promessa para Abraão e tudo vai desenvolvendo a história, a gente tem a oportunidade de entender o que Deus falou, o que Abraão não entendeu e o que ele entendeu. E você veja que Deus, ele vai ajudando um homem no desenvolver da promessa de Deus. E quantas intervenções Deus fez na vida de Abraão para que a promessa se concretizasse. Então, quando a gente pega o pastor Edilson, o pastor Edson, a gente começa a entender assim, desde a promessa. Eu acho que isso pode até se aplicar para os dias de hoje para a gente. Deus faz uma promessa, a gente entende em parte, digamos assim, a gente pensa que está entendendo tudo completo, né? Mas não entende porque nós não conseguimos ter essa capacidade. E esses dois textos, ele é bom porque ele mostra a promessa de construir uma nação e agora uma nação que estava distante da promessa, mas que Paulo, sentindo aquelas dores, né, diz assim, Deus há de trazer de volta a vocês. Então ele se sente grato a Deus porque ele percebeu que as promessas de Deus estavam se concretizando ali em Jesus, mas muitos não entendiam. Mas glória a Deus, tem muita coisa para a gente desenvolver hoje. Então, na introdução da lição, né, ele fala que as promessas divinas para Israel foram proferidas há muitos anos, antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Então, a gente começa a perceber aqui, como a gente falou no primeiro tópico, a promessa de Deus é para restaurar um homem de quê? Da queda. O homem perdeu a identidade de Deus, pastor Edson. E agora, o plano macro, podemos dizer assim, se chegar assim, o plano macro de Deus era de quê? De restaurar esse homem. E aí Deus, ele começa a se revelar ao homem, mesmo ele após a queda, para tentar resgatar ele. Em Abraão, né, mais na frente Abraão, começa a desenvolver todo esse plano salvífico. Tinha que se revelar alguém, Deus escolhe quem é Abraão. Então, entender a chamada de Deus na vida de Abraão é entender a nossa chamada, pastor Deus, pastor Edson. Se a gente fizer um paralelo aí, a gente vai ter grandes edificações para a glória do nome de Jesus. Na verdade, para que o plano de Deus fosse cumprido, observe quando Adão cai em Gênesis, já no capítulo 3, verso 15, o Senhor já anuncia a promessa de restauração do homem. Do homem através de Cristo Jesus. Gênesis 13 diz, né? E da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Para que Cristo viesse, era necessário que existisse uma nação. Isso. De onde ele tivesse a sua origem. E a nação escolhida por Deus foi justamente a nação de Israel para que isso acontecesse. Então, veja Deus como ele trabalha de uma forma que o homem muitas vezes não compreende, nós compreendemos melhor, porque hoje nós temos toda a história que nos conta. Exatamente isso. Mas o povo judeu, eles começaram a compreender passo a passo dos acontecimentos. O pastor Edilson, será que o nosso sofrimento hoje se assemelha a Paulo em olhar para o povo de Israel e sentir dor de não entender quem era Jesus? E veja só, Paulo foi contemplado e os seus olhos foram abertos desse plano. Será que hoje a gente também não sente essa dor? Quando olha para muita gente que não entende o propósito de Deus e a gente se sente assim, agonizando, né, como pode, querendo que os que não conhecem a Cristo que venham a conhecer. Respinga em nós, né, pastor, esse efeito paulino sobre a nossa vida. Por quê? Porque a gente tem o mesmo sentimento que ele teve. Quando ele era cego e não entendia, ele perseguia, ele matava em nome de Deus. Mas quando Deus teve um encontro com ele ali em Atos, no capítulo 9, tudo começou a partir e a mudar na vida de Saulo para Paulo. E ali ele teve uma visão celestial, uma visão de Cristo, né, das promessas. Então ele começou a entender desde Gênesis até aquele período onde ele foi chamado para o Evangelho. Hoje respinga na gente, é onde a gente vê várias pessoas
que tem um certo conhecimento, mas não tem um entendimento bíblico aonde a gente já foi aberta a nossa visão e muitos não têm. Então tem esse sentimento sobre a nossa vida. Por isso o estudo bíblico, nós de paz, que tem essa proposta de quê? De iluminar a mente, que Deus, através de Cristo Jesus, através da sua santa palavra, nesse debate que nós estamos fazendo aqui, crendo que o Senhor há de iluminar a mente de alguns, como iluminou de Paulo, e ele começar a enxergar os propósitos. Observe que o homem se perdeu, pastor Valmir, mas quem tem o trabalho de buscar é o próprio Deus. É o amor dele. E para Deus buscar, ele tem que trabalhar no coração de alguém. Tem que trabalhar no coração de alguém para que esse alguém que ele trabalhou venha a ser instrumento de salvação. É por isso que a gente olha para algumas pessoas, não sei se você já tiver essa mesma sensação, existem pessoas que a gente não sente nada, mas tem pessoas que a gente olha e o coração dói, porque a gente vê uma dependência tão grande daquela pessoa de Deus na vida, chega a dói na alma. Infelizmente tem pessoas que a gente não sente isso, né? Mas tem pessoas que a gente sente, parece que a vida dele é mais complicada em relação a Deus do que as outras pessoas. E a gente sente a necessidade daquela pessoa voltar para Deus. Porque a gente, eu acho que é o amor de Deus, né? Querendo desenvolver um propósito, mas às vezes a pessoa sofre por não entender esse propósito. O autor ele coloca aqui também que essas promessas sobre Israel, ela passou de Abraão, né? Depois Isaac e de Jacó, né? São os patriarcas, né? E a descendência destes, né? Que chega lá em Davi. Você veja que ele fala dos 3 patriarcas, e quando chega em Davi, ele já começa a anunciar uma promessa não só para Israel, mas uma promessa do Messias, né? Agora já uma promessa para a igreja, falando de Davi, do trono de Davi, ou seja, mas tem toda uma descendência que veio, por isso que filhos de Davi, porque são descendentes de Abraão, que passou por todas as gerações até chegar. Então veja só, se Deus quisesse salvar, ele salvaria sim ou não? Sim, mas ele escolheu, digamos assim, os vasos de barro cheios de limitação para se relacionar com os homens, sim ou não? Porque se a gente pega as histórias aqui, a gente vai começar a perceber que a gente vai começar agora a falar sobre Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Ou seja, a gente vai enxergar que Deus chama mesmo com as fraquezas, mesmo com as limitações. A promessa de Deus era muito assim extensa para Abraão, né? Que nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? Pega aí a sua lição, ou se não, abra a sua exemplo bíblico aí, a Santa Palavra de Deus, em Gênesis capítulo 12, que a gente está se baseando basicamente nesse texto para esse primeiro tópico. Queremos convidar, né, nosso pastor Edilson, a gente vai criar um diálogo aqui, né? Ele vai começar a comentar sobre Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Pastor Edilson, fique à vontade, faça aí como é que se deu isso, essa narrativa. Eu queria saber, antes de passar para o senhor, porque no primeiro tópico da lição, lá na primeira lição, ele falava sobre assim, esse discurso, né, essa chamada, esse anúncio, esse convite. Então Deus faz um convite, e esse convite está escrito na palavra de Deus. Então quando a gente começa a ler e interpretar a palavra de Deus, a gente chega a uma conclusão: como devemos interagir com o que Deus está falando. Eu acredito que é essa narrativa aí que a gente vai discutir. Nosso pastor Edilson José. Muito bem, pastor Valmir do Canto, pastor Edson também, que está aqui presente. A gente observa, sobretudo, a soberania e a graça de Deus para o homem. Esse primeiro propósito, primeiro propósito, a soberania e a graça de Deus para o homem. Porque a graça de Deus faz todas essas coisas. Então Deus precisava de alguém. Quem para fazer isso? Deus precisou escolher alguém. Como Deus, ele conhece o coração do homem, ele conhece o homem por dentro e por fora, ele viu em Abrão essa condição de ser o que Abrão foi, não é? Vai lá onde está Abrão de uma família idólatra, fala ao seu coração, e ele mesmo faz Abrão entender esse chamado. Aí é a graça. É a graça. É a soberania e a graça. A soberania e a graça de Deus. Ele fala, ele anuncia, e ele mesmo vai na frente. Deus, vê só, todo trabalho é de Deus. Todo trabalho é de Deus. O homem é apenas alguém que Deus escolheu para que as pessoas reconhecessem. O senhor falando disso me traz a lembrança que Deus salvou pessoas
pessoas dentro de uma família que ninguém era crente, eu acho que até se assemelha, ninguém era crente, Deus fala àquela pessoa porque ela confessa a fé em Cristo e só tem ele de cristão dentro de casa que se assemelha a Abraão, né? E justamente, então veja isso, depois de Deus ele falar o coração de Abraão, que era Abraão, né? O nome Abraão significa pai exaltado. Isso. Pai exaltado, fala ao coração de Abraão, Abraão compreende, né? É porque Deus fala da... Agora a Bíblia, né? não narra a história antes de Abraão, só narra a história de Abraão chamado dele. Então a história antes do chamado... É uma história comum a todo ser humano. É antes de Cristo hoje para nós e depois de Cristo. Antes em si é uma história comum a todo mundo, de pecador, de idólatra, de distante, porque quem não conhece a Deus pratica as coisas que não são de Deus. Que não são de Deus. Então era a situação de Abraão. Isso. Era a situação de Abraão, mas Deus, aprove Deus falar o seu coração para que ele fosse, para que ele viesse ser aquilo que ele foi, né? Hoje Abraão é lembrado pelas maiores religiões do mundo, o islamismo, o cristianismo, não é? E islamismo, cristianismo e a outra religião, as maiores do mundo. Abraão, ele é o grande patriarca, né? Ele é mencionado. Ele é mencionado, né? Não só para o povo de Israel. Não só para o povo, mas para o cristianismo. Até porque a descendência dele, né? Os filhos dele, Ismael, né? Justamente os árabes. Né? Aí eu vou falar isso aqui. Os árabes, embora não tivessem parte da herança, mas eles são descendentes de Abraão também. Tem a descendente da carne e outra descendente espiritual. Pode até frisar isso. Então, mas aí ele chama Abraão e fala a Abraão. Eu fico pensando como ficou o coração de Abraão quando ouviu aquela voz dentro da família dele, quando ele anunciou que ouviu Deus falando com ele. A gente tem coisa que Deus faz que a gente é incompreensível para nós. É incompreensível. Aí tem coisas que nós nunca vamos entender. Como humanos, nunca vamos entender. Isso me colocou, né? O propósito de resgatar o ser humano, ele usa a graça dele, né? Ele usa a graça, a soberania dele. E eu acho que isso bem colocou. Um dos atributos de Deus. É exatamente isso, onde ele resolve se revelar. E pronto, acabou. E glória a Deus que ele se revelou. A gente vê Paulo escrevendo, para mim a carta de Paulo é uma preciosidade das cartas de Paulo, é a carta aos Romanos. É muito forte. Então veja só que ele diz, todos pecaram, todos, e destituídos, quer dizer, aquilo que antes era, deixou de ser. Perdeu a identidade da criação do Deus. Né? Então Deus chama Abraão, aí a gente observa no capítulo 12, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Deus disse, deixa tudo aí. Para Deus fazer o propósito, tem que a fé. Aí você vê que no princípio, houve uma resistência de Abraão. Ele levou o pai, levou tal. Levou o sobrinho. Levou o sobrinho. E isso já começou a causar problema para ele. Porque veja só, ele, como o sobrinho colocou aí, ele farte, né? Sai da tua terra, da tua parentela. Que vou fazer. Quem ia fazer? Farei de ti. Quem ia fazer? Deus, não era Abraão. Era Deus que ia fazer de Abrão uma grande nação. Glória a Deus. Você vai só esperar e deixar eu trabalhar. Você faz o que é preciso fazer. É fácil, pastor Edson. A gente tá lendo aqui, é muito fácil, sentadinho, comentando. Eu acho que o senhor também, os senhores também aí nos assistindo pelas redes sociais, né? Mas quando a gente vê que de uma promessa e o desenrolar dessa promessa vai mexer com tudo que o homem aprendeu até aquele dia. Observemos que de Abraão até que Israel fosse formado, quantos problemas não existiram? Fácil também não, né? E são desafios, né? Então a gente já compreende, irmão Edson, que mesmo Deus chamando, Deus enviando, Deus indo na frente, isso não significa dizer que nós não venha ter problemas. Que não venha falhar. Que não venha falhar. Porque tudo que nós fazemos é uma concessão de Deus para que nós façamos. É a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Aí ele diz, fartei uma grande nação, não é? No versículo de número 2. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação. E essa nação
tinha que ser diferente de todas as outras nações. Um representante legítimo de Deus. Então Israel passa a ser... Agora Deus está achando assim, quando Deus faz um chamado para Abrão, Deus diz assim, eu preciso de um representante na terra que possa ser semelhante a mim, parecido comigo, que traga lembrança. Não tem outras palavras isso, né? Exatamente. Justamente. Então Deus viu isso em Abrão, né? Formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras nações. Agora, você observe que tanto a Israel como a igreja, o desejo de Deus é que seja diferente. Quando Deus cria a nação, ele queria uma nação diferente. Isso. Quando a igreja é fundada por Jesus Cristo, ele queria também um povo diferente. Um representante que fosse diferente dos outros. E o representante que Deus hoje pede que sejamos, que somos a igreja, você veja que a dificuldade é maior. Por quê? Porque para Israel, ele cumpria a lei, mas na frente ser revelada, né? Que era uma coisa quase exterior, né? O cara podia ter um coração mau, mas se ele cumprisse ali, ele era o santinho. Mas hoje, na graça, Deus não olha a aparência, Deus olha o interior. Aí, é por isso, irmão Flávio, que eu sempre digo, há dois grandes valores celestiais que Deus deu para a igreja. Deu Deus para a igreja. Primeiro, os dons espirituais. E mais importante que os dons, vou repetir aqui, mais importante que os dons espirituais é o fruto. Por quê? Porque dom não muda caráter, mas fruto é o que muda caráter. Eu acho que os dons, é o anúncio de Deus, e assim, eu existo e estou te chamando. Os dons servem para que a gente execute a obra de Deus de uma forma mais eficaz. Então, os dons operam em nós para conquistar pessoas e para avançar na obra. Agora, o fruto trabalha em nós. É aquilo que trabalha em nós. Por isso que Deus cobra que a gente dê fruto, porque se Ele está deixando... Manifesta o que eu sou. E manifesta o que eu sou. E passa assim, a fé faz evidenciar dons espirituais que a gente pergunta, falar em línguas, profecias, cura, tantas armas que Deus nos dá para anunciar. Mas como eu posso negar aquilo que eu estou anunciando? Assim, então você tem que dar fruto. O negócio tem que dar fruto. O negócio é estreito. Então, é o fruto que muda o caráter de homem e transforma o homem, aquela imagem perdida no Gênesis. Agora o fruto, ela renova. Renova aquela imagem perdida no Gênesis. Mas deixa para Abraão mais maduro. Agora ele está bem verdinho, né? Então, ao longo da história... Ele está documentado nesse primeiro tópico aqui, ele fala que Deus fez uma promessa com 75 anos. E agora, nesse primeiro tópico aqui, ele começa a abordar uma coisa, pastor Ed, sabe o que é? Deus disse que vai fazer uma nação. Mas como é que era? Tinha que estar casado, né? E tinha que ter o quê? Um descendente, né? Justo. Diga aí, pastor Deus, o que é que tinha aí? Qual era o primeiro desafio de fé? Tá aqui escrito, né, que diz que Sara era o quê? Estéril. Então a gente vê aqui, ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara, que ela ainda era Sara, ela era... Sarai, não, aqui era Sarai ainda, né? Então... era estéril. Anos depois, Deus renovou sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abrão. Então, o primeiro grande desafio foi ele sair da sua terra e da sua parentela. Dependência. Porque ele entendeu, ele perdeu a sua identidade. Abrão perdeu a sua origem quando ele sai da terra. Eu acho que Deus queria dar uma nova origem a Abraão. Uma nova origem. Então a gente entende que quando Deus manda ele sair, para Deus realizar um propósito, tem que sair do lugar para mudar os costumes. Costumes e até a localidade, que nunca seria dele. Nunca seria dele. Ele era dependente da família do pai, passou a ser dependente de Deus, né? E confiança. O senhor colocou aí bem interessante que Deus renovou a promessa, ou seja, Deus fez uma promessa, eles cansaram porque não viram nada. Então os irmãos que nos assistem, né, pelas redes sociais, nos acompanham pelas redes sociais, né, ou pela Rádio Nova de Paz, então assim, Deus faz uma promessa e tem hora que a gente cansa de esperar. Cansa de esperar. Mas Deus que prometeu, ele renova. A gente vê Abrão mais maduro na frente. Isso. Agora que o senhor falou dele mais maduro, mas falhando nisso aí. Falhando na confiança na promessa de Deus. E nós falhamos, né?
pastor Edson, veja só, pegando aqui a fala do nosso pastor Edilson, em Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5, eu queria que o pastor Edson fizesse essa leitura, você que está acompanhando, você veja aqui, como bem colocou o nosso pastor Edilson, Deus fez uma promessa e renova essa promessa. E aí está o texto mostrando que mesmo Deus prometendo, às vezes a gente não consegue acompanhar, pastor Edilson, o propósito. É como se assim dizer assim, vocês são falhos, mas eu não sou falho não. Você veja, nisso que o senhor detalhou, a gente observa que Deus ele precisou fazer várias alianças. O homem quebrava a aliança, ele vinha... Então a nossa especialidade é quebrar a aliança. Quebrar a aliança. Então até a nova aliança não poder ser mais quebrada, porque aí, quando Deus fez as outras alianças, ela fez de Deus para o homem. Mas quando ele fez a nova aliança, ele já fez diferente, ele fez de Deus para Deus. O pastor, quando não pode ser quebrado. Veja só, o negócio é sério, quando fala Deus faz aliança, a gente quebra, a gente não está dizendo para você que você tem que ser falho. Não. Deus diz assim, vocês são falhos. Agora toda quebra de aliança, toda desobediência tem consequência. Tem uma consequência. Por isso que o Estudos Bíblicos Novas de Paz tem esse objetivo de você entender o que Deus está falando para você evitar problemas do que já existe. Já existe muito problema. Toda quebra de aliança, pastor Valmir, trouxe um problema. Trouxe um problema. Então, toda vez que a gente peca, tem gente que pensa que pecou, pediu perdão, crê que foi perdoado, mas pensa que não tem consequência. Virá a consequência. Pastor Edson Júnior, lê, por favor, Gênesis 15, do 4 ao 5. Amém. Como diz o texto bíblico aqui, meu pastor, no verso de número 4, do capítulo 15 de Gênesis, diz assim: E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, e se podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua Eita, que semente. negócio profundo. Deus tinha feito a promessa, a mulher estéril, ele olha para o empregado, porque poderia passar para o empregado a sua herdade, e disse, vai ser dele, ou seja, dúvidas. É o que acontece com a gente. O estudo bíblico Nova de Paz, ele tem como objetivo tirar essa dúvida pela fé, pelas escrituras, porque a gente não vai tirar dúvida de ninguém, né? Justo. A gente apenas vai ler, o Espírito Santo vai iluminar o que está escrito aqui, como Deus falou com Abraão. Abraão, olha, vai ser de você. Agora veja que coisa interessante. Ele fala assim, levanta a tua cabeça, né? Olha para os céus e começa a contar as estrelas. Deus estava dizendo para Abraão, disse, olha, vai ser tanta gente após ti, que é uma coisa muito ampla, pastor. É como se Deus estivesse dizendo a Abraão o seguinte: enquanto você estiver aí dentro desse seu mundinho, você não vai ver nada. Você não vai enxergar. Não vai enxergar nada. Fazer. Agora saia desse mundinho e venha para aqui para fora. Agora olha as estrelas do céu. Abraão só teve a visão real quando ele saiu do mundinho dele, que era dentro da sua tenda. E quando a gente sai do mundo, o segundo subtópico, o senhor vai continuar e diz assim: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Quem ia abençoar? Deus. Diz assim: eu vou fazer a obra e vou deixar o teu nome muito conhecido. E assim, eu vou te proteger, ó. Justamente. Em Cristo nós temos essa promessa. Mas comente sobre isso assim: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Então aqui fala de Deus, né? O desejo de Deus de promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Então observemos que o desejo de Deus é que nós sejamos conhecidos. Que nós sejamos conhecidos. Somos representantes dele. Como representantes dele. Agora, como é que nós estamos representando ele? Aí é onde está o maior problema, porque muitos que deveriam ser representantes não estão sendo, né? Jesus falou, né? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, assim, todo o tempo Deus quer que sejamos representantes. Agora observe que o texto que o senhor citou agora não diz, vocês precisam ser. Vocês têm que ser. Jesus já afirmou, vós sois. E quando ele diz luz do mundo e sal da terra, ele quer dizer, vocês são o que eu sou. Porque quem é a luz? Você é o representante de Deus. Você entende a seriedade que é dizer que é a igreja de Cristo? É uma coisa muito séria, meu irmão. Porque quando ele diz, vós sois sal e luz, ele está dizendo, vocês são o que eu sou. É porque algumas pessoas foram chamadas, mas por não conhecer o que Deus está falando, eles vivem dentro da promessa, mas vivem
como se não tivesse saído do lugar que Deus mandou ele sair. Como Deus para Abraão, sai daí, sai do passado e vive o presente. Aí alguns cristãos professaram a fé porque Deus é bom, mas eles precisam viver o presente, não o passado. O passado remete ao quê? As fraquezas. Aí as pessoas não querem esquecer, pastor Edson, não querem soltar. Por que não solta as coisas do passado? Porque não compreende o que Deus está falando. Tem um velho ditado que diz assim, pastor, as velhas marcas não representam as novas. O velho nome não representa o novo. Como a gente sabe, é elevado, é exaltado, não é o pai de nação. Então ele tinha que ter a nova presença, a nova marca e a nova confiança. Ou seja, Abraão era um peso, Abrão, né, era um desmantelo. Abraão ia ser pai de grande nação. Ou seja, quando ele disse, eu engrandecerei o teu nome, era uma dimensão. Precisava de uma grande reforma na vida dele. Exatamente. E o autor ele coloca aqui que a gente, quando fala uma bênção, nossa visão está tão materialista que a gente só entende o aqui e o agora. O autor faz uma colocação muito boa, pastor Dilson, assim, esse termo bênção, ele não está restrito às coisas materiais. Na verdade, esse e tu serás uma bênção, era um outro anúncio de Cristo. Ele estava dizendo, a partir de você, é a partir de você que virá o Salvador do mundo. Era profético. É essa bênção que está falando. É uma questão espiritual, né? O resgate completo do homem. Estava falando de resgate. Quando tu serás uma bênção, não está dizendo que seria coisas materiais. Porque coisas materiais ele conquistou. Exato. Tu vai ser um ele conquistou, ele foi muito rico. Mas quando diz que tu serás uma bênção, já é aqui a promessa, uma das promessas do Messias que viria através da descendência de Abraão, tá certo? Amém. Glória a Deus. Então, a gente comentando aqui, a gente vai lendo, parece não, o Espírito Santo vai iluminando nossa mente. Justamente. A gente vai entender. Então Deus disse que iria fazer ali uma grande nação. Aí era quando disse que ele ia fazer uma grande nação, aí fala de coisas físicas. Coisas físicas. Mas quando ele fala assim, tu serás uma bênção, aí muda. Já fala de coisa espiritual. Não nem mudar, digo assim, ele amplia. Porque ele fala assim, a minha bênção na tua vida, alguém vai perceber. Mas não é somente a material, não. Porque ele tinha que ter filho. E quando a gente olha aqui, tudo envolve fé. Porque, veja só, Deus faz uma promessa, daqui a pouco a mulher aparece um problema. Meus irmãos, você que nos acompanha, né? Veja só, Deus quando fez uma promessa para você, posteriormente vai surgir algumas coisas que vai querer lhe abater. Mas como foi com Abrão, que existe uma impossibilidade dele parece uma mentira a promessa de Deus. Porque tem que usar a fé, dizer assim, use a fé e você vai descansar na promessa de Deus. Então, é exatamente essa... A gente precisa entender que existem dois mundos espirituais que nos assistem. O mundo espiritual do bem e o mundo espiritual do mal. Deus, o mundo espiritual do bem, faz promessa, mas o mundo espiritual do mal não vai ficar parado. Ele vai fazer tudo para que as promessas de Deus não aconteçam. O que o senhor está colocando, ele dá certo no terceiro tópico. Ele diz assim, abençoarei os que te abençoarem. É o que nós vamos começar. E amaldiçoarei os que te abençoarem. Ou seja, dizer assim, existe um reino espiritual que interfere diretamente na vida do homem para que os objetivos de Deus não sejam cumpridos. Deus está dizendo assim, eu vou na tua frente, né? Eu vou te ajudar quando tu errar o caminho, eu vou te colocar de volta, eu vou te ajudar. Agora, veja, o homem é ruim. Porque se você for observar nessa narrativa aqui, né, assim, essa foi a promessa dupla, a bênção e a maldição, é exatamente isso. Quando a gente lê agora é até fácil, Deuteronômio capítulo 28, a gente vê lá com Abraão, mas quando a gente traz para os nossos dias de hoje, parece que a gente não esqueceu disso, pastor. Justamente, porque continua a luta. A luta é a mesma, olha só. E a luta é por quê? Pelo quê, irmão pastor Valmir e irmão Edson? É pela mente humana. É o campo, porque quem governar a mente vai governar todo o procedimento do homem. Então, por isso que Abraão passou por essas dificuldades. E o diabo tentou colocar a dúvida eu não tenho filho, ela é estéril, vai se acabar tudo e não vai ser cumprido. Eu vou dar um jeito aqui. Mas nessa promessa aí o jeito humano acaba, muitas vezes, não atrapalhando o propósito, mas atrapalhando a vida da pessoa.
Mas quando a gente vê aqui também, pastor, esse terceiro subponto aqui, sobre bênçãos e maldições, existe uma defesa de Deus para com Israel. Por mais que o mundo espiritual viesse a interferir aqui sobre a graça divina, Deus não deixaria, porque o propósito divino seria em Jesus Cristo, e nenhuma ferramenta que se levantasse contra Israel, até essa profecia em Isaías, não prosperaria. No entanto que Balaão, né, ele tentou proferir palavras de maldições, e Deus chegou lá e não conseguiu. E se a gente vê até os dias de hoje, como Israel ele tem se posicionado mesmo, né, distante de Deus, a gente vê aí uma história que a Guerra dos 6 Dias. Quem era Israel quando começou a formar o corpo de novo, como diz lá em Ezequiel 37, né, que estava todo mundo morto, mas Deus tinha uma promessa sobre Israel de restaurar Israel, né? E Israel estava só com o corpo. Hoje a gente só está com o corpo físico, mas o espírito ainda, né, está bem distante. Ou seja, as maldições que proferirem contra Israel nunca vão prosperar. Por causa de quê? Da promessa que Deus, né, ele tem sobre Israel. É tão interessante isso, fazendo um comentário aqui, diz que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vocês vejam que eu acho que o decreto de Deus de restaurar é irrevogável. Bem colocado. Porque veja só, você lembra de Paulo, que a gente vai falar mais aqui de Paulo, que você veja que Paulo não entendia que era Deus, e o propósito em Cristo era resgatar o homem do pecado. E Paulo achava que Cristo era algo muito ruim, e aquela seita dentro de Jerusalém e Paulo, na sua ignorância, tentou amaldiçoar. Aí a gente vê interessante, Deus diz assim, aí é o encontro de Deus com Paulo. Difícil coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Ou seja, é dizer assim, Paulo, o meu propósito é de salvar, tu não está entendendo não. Mas quando Deus se revela a Paulo, eu vejo que assim, diz assim, quem te abençoar, ou seja, se a gente parar para observar, quem tenta revogar a bênção de Deus, que hoje é pela igreja, está lutando contra o próprio Deus. Aí a gente, me permita falar que a gente particulariza muito, não toque no vaso não. Não é no vaso, é o propósito de Deus de salvar, é diferente de ser pessoal, né? Porque muitas das vezes a gente tem como particular a promessa, e Pedro fala isso, né? Que a promessa não é de cunho particular, a promessa é para todo um povo que crê, que hoje é a igreja. O propósito de Satanás foi sempre destruir. Então, ainda hoje é a mesma coisa. Não mudou. Mas o propósito de Deus também continua o mesmo. Salvar Israel. O propósito de Deus continua o mesmo. Então, abençoarei o que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem. Estados Unidos compreendeu isso. É por isso que os Estados Unidos sempre está do lado de Israel, que compreendeu isso aqui. Então, Abraão castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial, perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números, né? Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Ou seja, serão benditos aqueles que te aceitarem e serão malditos aqueles que tentarem destruir vocês. Porque existe um propósito de Deus, não de amaldiçoar. Aí nem um quarto tópico diz assim, em ti serão benditas. Aí no Salmo 96, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, nós estamos em uma bênção. Eu estou falando já de uma promessa na igreja, lá nos Salmos. Mas é justamente o que Deus falou com Abraão. Olha, em você, quem crê em mim através de você, porque Abraão era o representante, eu vou abençoar. E você veja que Abraão às vezes não entendia isso não. Como a gente não entende, pastor Edilson, pastor Ezra. Se você observar, Abraão, se bem que aqui, assim, ele abençoou o rei, ele foi caminhando, o rei se interessa pela esposa de Abraão, que era meia irmã dele, e ele, para não ter problema, disse que não era casado com ela, o rapaz se interessa, e daqui a pouco o texto diz muito claro que o rei dizia assim, você queria me amaldiçoar porque ela era sua esposa, você traria para nós. Se você parar para observar, Abraão estava entendendo
que a bênção estava na vida dele e ele simplesmente estava fazendo o contrário, ele estava amaldiçoando, digamos assim, a quem, digamos assim, Deus estava abençoando, que você veja que no final o rei abençoa ele. Disse, a tua esposa, olha, pega os objetos aqui, dá para ele. Ainda saiu rico de lá. E vai embora, porque nós não queremos maldição. Era Deus dizendo assim, Abraão, é para tu ser uma bênção. Não uma maldição. Aí é que diz, né, o final desse primeiro tópico, diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é, quando diz que é aquilo que a gente falamos, né? Nós já falamos. Essa promessa é considerada a segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, de ti virá o Salvador do mundo, como nós já falamos, né? A bênção está justamente no que o senhor falou, né? Gênesis 3,15, que é o quarto tópico, né? Que ele já começa a mencionar que essa bênção em ti, ele está pensando, em Cristo você é mais do que vencedor. Mais que vencedor, muito bem. Então a primeira está registrada em Gênesis 3,15 e podemos ter essa confiança por meio da carta de Paulo em Gálatas. Ou seja, Paulo ele confirma isso, e em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, aqui já Abraão, né? O pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento aqui pode ser tido como nascimento, né? A vinda de Jesus ao mundo, do Senhor Jesus Cristo. Sua boa notícia oferecida a todas as nações. É por isso que serão bem todas as nações. Glória a Deus. A gente não vê assunto, mas quando começa a falar, a hora passa que a gente não percebe. Por isso então, que eu corri para adiantar para encerrar o primeiro tópico aqui. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Vamos dar continuidade agora nesse segundo tópico, né? Segundo capítulo, outras promessas a Israel. Ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão e agora essa promessa vai ser desenvolvida na sua descendência, chegando até a promessa a Davi e chegando a Jesus. Então, nosso pastor Edson, ele vai fazer os seus comentários aí, que tem sido bênção, né? A gente começa a falar, a gente vai se empolgando e com certeza vai sendo uma bênção para a glória de Deus. Amém, meu pastor Valmir. Amém, meu pastor Edilson. Você que está nos ouvindo aí, né, nos vendo também. E quando nós falamos nesse segundo ponto aqui, outras promessas para Israel, é uma continuidade, pastor, daquilo que Deus iniciou, né, desde o início, né, sobre Abraão e agora para Abraão. Ou seja, o comentarista aqui ele vai falar sobre um filho que ia dar a Abraão. Ou seja, a gente viu aqui no primeiro bloco aqui que ele desanimou, né, ficou triste, pensou que ele ia Eliezer, seu mordomo que ia assumir, mas Deus renovou aquela promessa a ele. E além disso, né, Deus não só renovou, mas mostrou a dimensão do que ia acontecer. Só que quando a gente vê, quando ele disse que ia dar um filho a Abraão aqui, ele já estava numa idade super avançada, né? E sua esposa também já tinha passado o seu período, né, ali. E quando a gente vê aqui, ele disse, além da solenidade das promessas, Deus, né, de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa parece estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era uma renovação em idade em sua esposa também, além dele, ela era estéril. E quando a gente começa a ver, no capítulo 15, ele tinha esmorecido, mas Deus renovou, mas ali agora Abraão ele segue firme, né? Mesmo, né, com as adversidades, pastor, as dificuldades que existia, mas ele creu que com a idade mesmo avançada, a fé, exatamente. Parou quando deixou de usar a fé, aí Deus usa a soberania dele, porque viu que de Abraão não ia sair mais nada, né? Porque é isso que acontece na nossa vida. Exatamente. Né? Deus faz uma promessa, tem hora que a gente não consegue ir muito adiante, aí Deus vai lá e intervém, como ele colocou o nosso pastor Edilson, nessa intervenção da esterilidade de Sara, né? Isso, que é uma coisa que, se a gente olhar hoje, nos dias de hoje, né, até hoje não tem cura para uma pessoa estéril. Tem que Deus intervir. Não tem. Hoje usa os outros meios. Quais os meios? Né? Inseminação artificial, mas Deus, para cumprir a sua promessa, já naquela antiguidade, né, naquele tempo ainda, para ele ser fiel, lhe deu um filho na velhice. Um filho que aonde, se a gente olhar hoje na ciência, é impossível acontecer isso. Ser estéril jovem já é uma coisa difícil e ser estéril com uma pessoa com idade avançada. Justamente, porque um jovem, ser estéril jovem, mas ainda tem o seu ciclo menstrual normal. Ela além de ser estéril, não tinha o ciclo menstrual normal já. Não, e não só a questão dessa prerrogativa feminina, mas a questão física. Física também, que é a idade, tem toda a estrutura ela Deus dizer assim, o propósito é meu.
E aí Deus começa a fazer milagres. Para poder milagre por cima de milagre. Aqui foi de fato um milagre. Né? São vários milagres. Né? Tira ela da esterilidade. E interessante que quando a gente usa a fé, a gente começa a cooperar com o propósito de Deus. É isso que o senhor leu aí. E o que a gente olha aqui é que o autor em Hebreus, ele, em 10 e 23, ele vai dizer, retenhamos firmes, ou seja, espere em Deus, confia, né, na confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, ou seja, na nossa trajetória, pastor, muitas vezes vamos querer esmorecer, parar, porque às vezes a promessa vai demorar, né? E na trajetória da caminhada a gente vai até se enfraquecer. E Deus tem que ver como fala aqui em Gênesis 15, do 4 ao 6, onde a gente já leu aqui, só que Deus ele cumpre no capítulo 21. No capítulo 21 ele cumpre essa promessa. O nascimento de Isaac. Isaac, né? Ou seja, quando Deus chama a Abraão e anima ele, tá? Ele visita outra vez lá, ele faz outra visita na tenda de Abraão. Quem riu? Sara, porque ela já não estava mais numa idade apropriada, como o nosso pastor disso aqui falou, bem frisado sobre isso. Ela já não estava mais crendo, ela riu, ela desacreditou, eu já nessa idade já, né, aos 99 anos, o meu marido com 100 anos, como é que isso? Riu. Aí o anjo chega e disse, por que está rindo, Sara? Ou seja, desacreditando. Mas Deus é aquele que cumpre, mas quando a gente retém firmes, né, e continua sendo confiante em Deus, ele cumpre, ele vai cumprir a promessa, até porque o propósito de Deus aqui tinha que ser cumprido. E a chamada, Deus cumpre, mas dentro da chamada, como bem colocou o pastor Edilson, há uma transformação de Deus, que Deus quer que dê fruto. Você veja que Deus muda o nome, muda o nome dos dois, o nome quer dizer identidade, ou seja, mudança, ou seja, a promessa de Deus. O propósito de Deus é salvar vidas, o propósito de Deus na sua vida é salvar vidas através de você. E nesse percurso, Deus vai transformando você. Mudou o nome dele, que dá a entender o quê? Que Deus diz assim, vocês estão entendendo agora, vocês estão amadurecendo, vocês estão sendo transformados com a promessa de Deus. Então Deus quer salvar o outro. Então, para a gente hoje, os dons que Deus deu para a igreja, é para nós ou é para salvar vidas? Salvar vidas. Mas a gente particulariza, Deus tem um dom, eu falo em língua, eu sou isso e aquilo. A gente pega a promessa de Deus e traz para nós e diz assim, mas quem disse que é para você? É para tu ser uma bênção. Então, Isaac começa, aí Deus já desenvolver, né? Aí surge aqui no capítulo 21, como bem colocou nosso pastor Edson, o menino que nasce, diz aqui, né, no versículo 6, e disse Sara, Deus me tem feito riso. Olha aí. E todo aquele que o ouvir será comigo. Ou seja, Deus mudou o nome, mudou o estado de dúvida, como você colocou aqui, ela estava duvidando, o anjo disse, por que você está rindo? Então vai colocar o nome do menino de riso, de sorriso. Então veja só, dá até da fraqueza da gente dizer assim, eu sou fiel, vocês são falhos. Então, nesse primeiro toque, as promessas. Primeiro foi a promessa para Abraão, aí Deus fez o quê? Eu vou continuar sendo fiel. Vai continuar com quem agora? Com Isaac. Que é a promessa de um filho a Isaac, esse segundo subtópico. Pronto, essa promessa aqui, né, que era uma das promessas de Isaac, porque se você olhar o parâmetro aqui, antes Sara, ela pegou quem? A sua serva, pediu para coabitar. Não compreendeu o propósito. Não compreendeu para que as promessas viessem a ser feitas, ou seja, querer trabalhar na frente de Deus. Me permita eu fazer um comentário aqui, muito rica essa passagem, porque Deus falou com quem? Com Abrão ou com Sara? Falou com Abrão. Aí o que foi que Abrão fez? Foi falar para Sara. Se Abrão não estava entendendo, vai contar para Sara, qual é a probabilidade? Ela entendeu a promessa errada. Aí diz, estou entendendo o que Deus tem, então é com minha empregada. Aí justamente isso. Deus falou, então o que é que a gente aprende nesse estudo aqui, nesse segundo ponto? Deus fez uma promessa, fica em silêncio. Jeremias fala isso, bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ou seja, se Deus tem uma promessa, não adianta você estar querendo passar para os outros, porque ninguém vai ajudar, pelo contrário, eu acho que até atrapalha. Né? José, foi conta da promessa que Deus tem na vida dele, ajudou ou atrapalhou? Atrapalhou, exatamente. Então, muitas das vezes a gente, por se precipitar, acaba falando. Mas comete aí, pastor Edson, esse propósito agora com Isaac, né? Deus não se esquece das suas promessas, exatamente isso. Deus ele não se esquece. Após a morte de Sara, tá? Abraão casou com quem? Quetura.
ele tinha mais de 100 anos. Veja, ele tinha mais de 100 anos e teve o quê? 6 filhos com ela. Veja, ele já estava mais de 100 anos, teve 6 filhos com essa mulher. Só que não era com essa mulher a promessa. Era com quem? Isaac. Era de Isaac, ou seja, da linhagem de quem? Da família de Abraão. Não só não só sairia de Abraão, mas do que Deus falou, né? Porque também saiu de Abraão e Ismael. Mas não era promessa com Israel. Quando lá em Gênesis 22 diz assim, o filho a quem tu amas, Isaac. No capítulo 22 diz assim, ó, e aconteceu depois destas coisas, Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim, e aconteceu que depois destas coisas, provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac. Pronto. Então, para dar continuidade aqui, então Deus menciona, esse aí foi o que eu te prometi e te dei. Teu único filho. Ele já tinha Ismael, e tinha outros, né? Mas não foi considerado por Deus. Exatamente. Deus considerou a promessa dele. A promessa, Abraão teve filho com Ketura, teve filho com Sara e teve filho com Ismael, né? Então você veja, são três mulheres, mas Deus menciona, então, a promessa de Deus, porque o propósito estava em Isaac. Exatamente. Não poderia vir de outra linhagem a não ser de Isaac. Às vezes, assim, a gente estamos fazendo esse estudo aqui, pastor, e as pessoas, às vezes, quer pegar atalho na realidade, né? E os atalhos, não, é esse atalho que nós mencionamos aqui sobre quando Sara pegou a sua serva, e agora Abraão se casou com outra mulher, mas na realidade a promessa é específica, ou seja, a promessa era para quem o nosso pastor falou aqui, Isaac. Isaac tinha que ter da mesma linhagem. Antes de Abraão morrer, quem foi que ele conversou? Chegou para o seu servo e disse, Eliezer, olha, vai lá na Mesopotâmia, tem lá uma linhagem, pega uma esposa para o meu filho. E Eliezer é um servo muito obediente, foi lá e trouxe quem? Para Isaac, para ele se casar. Trouxe Rebeca. E Rebeca... E você vai na frente, né? Exatamente. Da sua fala a gente percebe que para dar continuidade ao plano que Deus queria que tinha prometido para Abraão, que Isaac agora já nasce e agora já vai procurar uma pessoa para entrar dentro do propósito. E aí quando começa ele querer casar, né? Para quê? Porque viria o terceiro, o patriarca, seria Jacó, né? Exatamente, onde aqui em Gênesis 25, né, se você quiser ler aí, meu pastor, do 24 ao 26, né, que nasceria, né, dessa promessa de Isaac, que quando ele se casou, né, no tempo apropriado, e deu à luz, né, aos gêmeos, que é Esaú e Jacó. Por gentileza, Gênesis 25 do 24. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou, e cresceram os meninos. Pronto. Olha, quando a gente vê esse texto aí, os dois nasceram de uma só mulher. Mas por que o propósito não foi para Esaú e foi para Jacó? A gente tem que, às vezes, até especificar. Mas não era da mesma linhagem, não era, né? O propósito de Deus era com Jacó. Mas não era o mesmo sangue, não era a mesma pessoa. Às vezes a gente fica dizendo, poxa Deus, não estou entendendo, porque pelo propósito aqui, o primeiro que saísse tinha que ser o primogênito, herdaria do pai e toda a herança. Exatamente. Mas dentro desse conflito aí, quando as crianças mexiam muito no ventre, que é uma passagem anterior, ela foi orar a Deus e perguntou, por que esses dois meninos mexem tanto no meu ventre? Aí Deus falou. Exatamente. São duas nações. Duas nações. Mas qual era o nome, qual era a promessa de Deus para Abraão? Pai de nação. Ou seja, ele ia ter uma nação assim, pai de multidões, né? Exatamente. Ou seja, não ia ser, dali já ia ser duas nações. E saiu de quem? Então, quando Deus disse, olha para a estrela, era em Cristo, mas vocês não só em Cristo, mas também tem assim, muitos descendentes. E o propósito sempre continuou, de mudança. O nome de Jacó ficou Jacó? Israel.
o nome de Abraão ficou Abraão, ou seja, Abraão ficou Abraão. Na verdade, existe o nome circunstancial, o nome dele era Jacó, circunstancial. Exatamente. Mas aí Deus mudou para o nome espiritual, Israel, que é a junção de 3 palavras hebraicas, Ish, que significa homem, Ra, que significa batalha, guerra, e El, que é Deus. Então, homem que lutou com Deus. Algumas pessoas fazem uma crença, mas não é somente isso. Homem que lutou com Deus. Exatamente. E aí é muito interessante essa história, porque quando a gente vai ver nesse terceiro tópico aqui, que Deus faz uma promessa, tanto mudou quem? Mudou Abraão, Isaac, mudou o nome, Jacó também mudou Para o nome espiritual. Mas você veja que toda a promessa, ela faz uma transformação. O plano de Deus é salvar. Mas ele quer o quê? Com essa promessa mudar a gente também. Que é o tópico 3, né? O subtópico 3. Pronto, que o Senhor falou com Jacó, o que reiterou a promessa que foi feita a quem? Abraão. Então você veja que a promessa é maior do que o propósito. Às vezes a pessoa começa a colocar o propósito maior do que a promessa e enrola tudo. Porque diz assim, eu vou cumprir a promessa que eu fiz a teu pai. Ou seja, você não fuja do propósito não. Amém? Então o nosso pastor Edson, ele continua aí nesse terceiro tópico falando isso aí. Exatamente. Isaac queria colocar o propósito, como o senhor falou bem frisado aí, a Esaú. Ele queria que ele fosse abençoado, né, e dele viesse, né, a nação. Só que Paulo, ele vai falar isso a Romanos, capítulo 9, né, e o verso de número 16, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece. Paulo, mesmo falando ainda em Romanos, vai dizer que ele aborreceu a Esaú e amou a Jacó, porque era o propósito de Deus, né, sobre a vida de Israel. Ou seja, às vezes, como o senhor falou, às vezes a gente coloca as nossas circunstâncias, os nossos desígnios pelaquilo que não está no propósito de Deus. Deixa eu somente fazer um comentário. É muito forte o que Deus revela, pastor Edilson, porque quando tá os 2 meninos, a mãe não entende, Deus revela que o menor serviria ao maior, mas quando eles nascem, os pais tomam preferência. Mas é interessante que a conduta do mais velho é uma conduta que Deus já tinha revelado antes, dizendo assim, quando ele está com fome, é o mais novo. Ele fala da conduta dos dois, né? Aí você já estou com fome. Aí ele, querendo a primogenitura do outro, viu a fraqueza e ofereceu a fraqueza do outro. Aí tem as consequências em cima da promessa. Isso. Mas todos teve consequências daqui. Se a gente parar para observar, tanto Isaac quanto os 2 filhos, as suas atitudes, e aí mostra que ele, não é que ele teve que enganar para ganhar a promessa, mas não é porque Deus já conheceria que Esaú não cumpriria o propósito conforme Deus queria, e botou a Jacó para cumprir esse propósito, mesmo Jacó cheio de fraqueza. É o passado, como a gente falou aqui, o passado, Deus chamou a gente, mas a gente quer viver hoje com as condutas do passado. Aí vamos dando continuidade aqui, né? Orientando, né? Você orientar, você está falando aqui do orientado por seu pai, né? Exatamente. É por isso que o autor ele vai dizer aqui, ó, Esaú perdeu o seu direito de quê? Primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Ou seja, ele preferiu mais, né, a comida de que as promessas de Deus. Na verdade, ele desprezou. Exatamente. O problema dele foi desprezar. Deixa eu botar uma pimenta esse negócio aqui. O que é comida? A comida é coisa prazerosa, né? Isso. O que para muitos a promessa é somente o prazer. Mas Jesus diz, quem quiser seguir a ele, negue assim. Tem um calvário, tem uma cruz. Muitos trocam a promessa porque só quer viver no deleite. Aí quando Deus começa a mostrar que tem um calvário, aí o Calvário disse, não, a promessa não é essa não, mas você veja que eles, eu não vou enfrentar o problema. Você veja que Jacó, mesmo na fraqueza, acabou aceitando todo a o promessa de Deus. É onde ele diz, eu prefiro a promessa de que um prato, né, de prazer. É um sentido que a gente traz aqui para você que está nos ouvindo e entenda que muitas vezes a gente está querendo só um momento, mas não queremos galgar as promessas que Deus tem sobre a nossa vida. E às vezes queremos antecipar pelo aquele momento, ou pelo que estamos passando. No entanto que a orientação, né, do pai de Jacó foi a casa de quê? Labão, aonde se casou com Labão, né? Labão, aonde se casou com
Raquel, Pronto. que era também estéril. Aí veja só, quando você para observar, e aí o negócio fica mais amplo ainda, né? Porque Jacó vai dizer que ele casa com as filhas, né? Casa com uma, depois casa com a outra. Com as servas ele também tem filho. E dali 12 tribos se fala. E aí vem entrar o quarto tópico, né? Que ele fala aí, bem interessante, que mesmo ele cumpriu-se pai de multidão. Então ele já tinha 12 filhos. Jacó agora, em função do costume, né, ele da época que podia casar com outras mulheres, não é que Deus queria, mas que eles iam. E aí são 12 tribos, 12 homens, e daqueles 12 haveria, e tinha uma promessa que Deus se revelaria entre os que Deus escolheu. Que aí vai entrar a descendência de Davi, né, na escolha. Mas diga, pastor Edilson. Você vê que um desprezou também, um dos dois desprezou, foi cortado. Desprezou, foi cortado. Uma outra tribo era de levitas, não teria herança. Então, 2 filhos de José Foi encaixado na herança do próprio Abraão. Deus trabalha de uma forma que a gente não... É muito amplo. É muito ampla a forma que a gente está assim, meio correndo contra o tempo. Para poder aqui, vir, né? o quarto, né, que é a promessa do reino de Messias, teve que ter ali aquela junção das tribos. E teve muitas intervenções. Aqui está de forma muito resumida, porque tem a promessa de Israel que vai chegar agora. A gente está contando assim o desenvolver dessa promessa. Esse segundo tópico, ele está falando que o desenrolar, porque não tem como a gente falar de tudo que foi milhares de anos em alguns minutos. A gente está apenas assim tentando dar, digamos assim, mais sentido. Mais sentido aqui ao estudo, né? Porque aí ele fala, né, por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Olha aí, é muito rico isso que o autor coloca. Deus, para restaurar a humanidade, se revela a Israel. Aí o Messias já era o propósito de Deus, porque saberia que Israel não iria cumprir e essa promessa tinha que se estender para Deus resgatar. Então, mas saiu deles. Saiu deles. Não tem como não... Veja só, é bem interessante isso, porque mesmo na fraqueza, Deus fez uma promessa e que Deus não abandona quem Ele chama. Exatamente. E uma das promessas que eu até abri aqui para ler, em Isaías capítulo 11, o primeiro diz aqui, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aí no verso 2 ele vai dizer, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, da inteligência, o Espírito do conselho, da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Veja que essa profecia é uma das, que foi várias profecias que o profeta Isaías proferiu sobre Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o filho de Davi, que respinga, né, nas promessas que veio de Abraão, Isaac e Jacó. E nesse quarto ponto aqui, né, esse rebento nasceria, que se cumpriu, né, na época de Jesus, ali aonde da raiz de Jessé veio, né, Maria e também o seu esposo, aonde nasceu o Messias, onde hoje nós somos habilitados dessa promessa, né? Por isso que Abraão, né, foi abençoado e abençoou várias nações. Nem tanto que quando o autor ele fala aqui que o Emanuel, né, e eis que uma virgem conceberá e dará uma luz a um filho, ele será chamado pelo o seu nome Emanuel, que é traduzido Deus conosco, está lá em Mateus capítulo 1, do verso 23, que era Deus, o próprio Deus, né, em Cristo Jesus, né, pousando sobre a nossa vida. Onde o pastor Deus colocou, que a gente conclui aqui esse segundo tópico, mostrando que em ti serão abençoados. Então, aí assim, a promessa da fé concretizaria em Cristo. Aí aquelas estrelas todinhas que Abraão viu, ela estava se multiplicando em Cristo, porque de Cristo aí alcança não só o povo de Israel, alcança todo o povo da terra. Mas aí vamos entrar no terceiro tópico, vamos continuar no terceiro tópico, porque aí a promessa da salvação para Israel. Então aí já dá um intervalo de Deus prometeu, Deus começa a usar o profeta Isaías, percebendo que existia uma promessa de um Salvador para Israel, ou seja, Israel, como é que estava a condição de Israel? Israel não estava numa condição muito boa. Israel já estava na caminhada, deixando os deuses entrar dentro de Israel.
E aí Deus usa o profeta Isaías, mostrando no capítulo 1 de Isaías, é muito forte, quando Deus diz que o boi conhece o seu dono e o jumento a sua manjedoura, mas o povo diz, não me conhece. E Deus começa a se revelar o queijo. Qual era a promessa? Era uma nação forte, mas aí ela vem o declínio, até chegando lá em Jeremias, onde Deus usa o profeta dizendo assim, se vocês continuarem dessa forma, vocês vão para uma disciplina, e foi isso que aconteceu. E aí a queda, veio a queda de Israel, narrada pelos profetas maiores, profetas menores, enfim, mas não dá para a gente falar muito dessa queda, porque aí entra agora aqui da restauração, que é a promessa de Deus, salvação para Israel. Então, Israel agora, digamos assim, esqueceu a promessa, mas glória a Deus, até porque ele esqueceu a promessa. Por quê? Porque quando eles fraquejaram, Deus continuou fiel e disse assim, agora já que vocês não querem ser meu representante, vocês estão me abandonando, eu vou agora enxertar outro povo. Eu vou adicionar. É tão rico, João capítulo 10. Eu queria ler aqui antes de começar isso aqui, João capítulo 10. Olha que coisa linda. Versículo 16. No versículo 15 diz assim, ó, João 10, 15 diz assim, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora vem o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Pronto. Então aí entra os gentios, aí entra Israel falhou. Israel, digamos ali, mas fraquejou. Mas o plano de Deus não. Isso, porque Deus diz que em Abraão em ti serão benditas. Aí vamos lá aqui, ó. No Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio das outras nações. É aquele texto, pastor Edilson, que a gente colocou, que o senhor afirmou bem. Diz assim, vós sois sal da terra e luz do mundo. Isso já agora é para a igreja, né? Isso, para a igreja. Glória a Deus. Entre as nações, né? Por isso, no capítulo 9 ao 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, trata de algumas questões que muitos cristãos nos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje, elas foram revogadas. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não conheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Aí Paulo começa a falar, Paulo com a sua inteligência, com a graça que Deus lhe deu, e Paulo amava muito o povo judeu, eles começam a entender assim, olha, Israel não cumpriu o propósito, mas Deus não abandonou Israel. E aí ele começa a fazer um paralelo, mostrando que mesmo eles desobedecendo, Deus ainda iria continuar com a promessa de trazer eles de volta. E essa narrativa de Paulo, ela é muito interessante, que está no texto, né? Ele diz assim, a tristeza de Paulo por Israel. Pastor Edilson, por gentileza, lê aí, deixa eu ver o texto, que a gente até leu, Romanos 9, no capítulo 9, Paulo começa a descrever o sentimento que ele tem em relação aos seus irmãos por não compreender o propósito. É o que a gente acontece com os pastores. A gente está dentro da igreja e dá uma tristeza por entender que alguns irmãos não querem entender a promessa de Deus para eles. É 9 do 1 até o 6, né? Não é isso? Até o 5? Isso. O senhor quer que eu leia? Leia por gentileza. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele está falando de Israel, né? Está falando a descendência, da promessa, né? Mas a promessa física, nós somos descendentes. Nós temos os nossos pais na fé, nosso sangue é da promessa de Abraão, é muito forte. É muito aí ele forte fala assim, aqui. da carne, ou seja... Aí aqui ele confirma, né? No versículo ele já confirma isso que você vai falar. Os quais são os que são israelitas, dos quais é a adoção de filho. Que privilégio eles perderam mesmo. Que privilégio Israel perdeu. Aí veja só,
e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas. Meu Deus. Nisso aí, quando ele fala aqui, olha, quando ele fala da adoção de filho, da glória, do concerto, da lei, Deus se revelou durante toda a história, desde Abraão até os dias de hoje, dos profetas, dos livros históricos. A gente está dizendo livros históricos porque isso é uma nomenclatura que os estudiosos fizeram hoje, mas assim, da lei, da Torá, diz assim, Deus sempre se revelou. Deus agraciou Paulo dele entender o propósito. Ô irmão Valmir, observe que a falta de observar a Bíblia é que nos faz afastar cada vez mais de Deus. Isso. Por quê? Porque você observe que eles esperavam um Messias guerreiro que invadisse Jerusalém e tomasse a força. Em Zacarias 9:9, diz exatamente como Jesus entraria em Jerusalém e eles não perceberam quando Jesus entrou. Então parece que a promessa é só pela carne. Só pela carne. Só para o visual. E se você observar, bem colocado pelo Senhor, Deus fez a promessa para uma bênção material, que seria uma nação grande, mas uma nação espiritual também em Cristo. Ou seja, um propósito humano, mas também um propósito espiritual. Aí quando você vê, aí hoje a igreja, ela quer viver o propósito somente material. O espiritual ser luz, caráter. Aí o negócio aperta, né? Querem as bênçãos, mas não querem obedecer os princípios. Exatamente. Como eu posso receber bênção se eu não obedeço princípios? Né? Foi o que aconteceu com Israel. Queriam a bênção, mas não obedeciam os princípios de Deus. E aí Paulo vai contando, né? Aí vou dar um exemplo aqui, né? Jeremias ficou muito triste pela condição de Israel, porque não queria adorar Yahvé. Quando a gente percebe hoje, Paulo tem o mesmo sentimento de olhar para os irmãos e sentir uma tristeza porque eles não conseguem adorar a Deus, não conseguem compreender o propósito. E a gente hoje na igreja tem pastores, tem pessoas que não conseguem sentir essa tristeza porque você vê na igreja o povo que foi chamado, que tem uma promessa, mas parece que não conhece quem é Cristo. Sabe o que é, irmão? A gente está vendo um cumprimento bíblico, não é? É que por se multiplicar a iniquidade e o amor de quase todos. De quase todos. No original, nossa diz assim, o amor de muitos. Mas no original diz, de quase todos esfriará. Então a gente está vivendo isso, meu irmão. O que Jesus falou já para a igreja. Para a igreja. A gente está dizendo assim que Israel perdeu, entra a igreja. Aí o texto que o senhor colocou já aponta lá na frente. Aí do jeito que aconteceu com Israel. Tá entendendo, meu irmão? Então, o estudo bíblico Nova de Paz. Despertar para isso. Então, meus irmãos que nos acompanham nas redes sociais, pela rádio, você veja que como é importante parar e meditar na promessa do que Deus está falando. Porque quantas pessoas estão esperando algo, pastor Edilson, pastor Edson, de algo que não vai acontecer. É o que eu ia dizer, esperando por coisa que não vai acontecer. Porque não está escrito. E o que está para acontecer, o povo não espera. Não está esperando. Mas vai acontecer. Mas vai acontecer, porque, que espere ou não. Do mesmo jeito que surgiu o cativeiro para o povo de Israel por não observar o que estava escrito, muitos vão ficar desapercebidos do que está acontecendo. É como no dia de Noé, né? Essa lição é tremenda. Noé proclamou, né, o dilúvio e muitos ficaram desapercebidos e não creram, né, na promessa que Deus tinha feito a Noé, e aconteceu. E é como o nosso pastor Edilson, ele falou, aqui a gente, muitos esperam aquilo que não vai acontecer, mas... O que está para acontecer não espera. Exatamente, eles não esperam, e o que pensam que vai acontecer, não vai acontecer. Foi colocado pelo pastor... Mateus 23, 32, pastor Edilson, dê uma lida aí, por gentileza. Você veja que Deus, aí ele faz uma promessa para Israel, mas ele fala da igreja, né? O autor coloca aqui, né? Falando sobre a evangelização, né? Pode ler? Sim. 23 e 32 diz assim: Enchei-vos, pois a medida de vossos pais. Eu nunca tinha observado esse versículo, não. Tá entendendo? Então você Deixa eu marcar isso aqui, viu? Quando a gente começa a observar, Jesus, ele começa assim, é muito claro as colocações que o Senhor coloca, né? E aí eu começo a ver que essa tristeza que Paulo sentia, e Paulo lutou muito para que o povo judeu pudesse conhecer Jesus dentro de Jerusalém, a religião. Paulo ele cansou de dizer assim, eu não vou pregar mais aqui dentro não. Por quê? Porque mesmo sendo a palavra de Deus, no caso a Torá,
E eles cumpriam muito mais a regra do que a verdade. E o que é que aconteceu? Fugiu totalmente do propósito, eles morreram, literalmente. E essa tristeza que Paulo sentiu, o profeta Jeremias sentiu também. O profeta Jeremias sentiu, né? Eu clamo, eu falo, e o povo não falarei mais no teu nome. E isso acontece na nossa vida. Tem hora que dá uma vontade de... E o próprio Deus tem um texto muito conhecido assim, diz assim, não peça para esse povo, porque eu não vou lhe escutar. Não vou responder. Olha bem, Deus dizendo um negócio desse. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas permanecem, às vezes, fora da promessa, e a gente diz assim, se eles não querem, não é obrigado, é a graça, como ele colocou, não é obrigado. Então, Deus chama, mas muitos não querem seguir aquilo que está dizendo a promessa, que é as promessas condicionais e as incondicionais. As incondicionais dizem assim, a porta está aberta. Está condicionais e a soberana, né? E a soberana. E tem um ponto bem que eu fiquei pensando aqui sobre isso, sobre as promessas. Pronto, a gente vai falar sobre a promessa da salvação de Israel. Será que será que a mesma promessa da salvação de Israel é a mesma promessa para a salvação da igreja? Tem uma condição da igreja, que é a de Israel, o Israel vai ser salvo. Há uma promessa perpétua de Israel ser salvo, não todos, mas vai ser salvo. A promessa, aí eu entro numa questão. Quando Deus faz uma promessa, Ele vai salvar. Agora, veja só, vai salvar quem quer. Exatamente. Porque a porta está aberta, não é uma coisa impositiva, assim, eu vou salvar fulano mesmo que ele não queira, não. E assim, eu vou salvar aqueles que me escutarem e entenderem o propósito. Exatamente. E a salvação para a igreja, ela é condicional. O que perseverar, o que continuar. Tem um texto aqui, deixa eu ver aqui, esse terceiro subtópico, a promessa de salvação de Israel. Paulo, com aquela sabedoria dele, e agora evangelizando, ele não desprezava os judeus, mesmo sabendo que os judeus não queriam, mataram a Jesus, mesmo depois de Jesus morrer, os apóstolos morreram por causa de Jesus, pela mesma religiosidade, pastor Edilson. Eles não viam, muitos judeus lá em Gálatas, Paulo sofre muito das marcas, porque os judeus não queriam deixar as práticas do judaísmo, as regras, os cerimoniais, todas aquelas questões, e Paulo disse, não me inquiete, não me incomode, eu não vou voltar ao que eu era antes não, porque agora eu sei quem é, a quem eu estou servindo, e as marcas que eu tenho, foi vocês que me marcaram, pela incredulidade de vocês. Então, veja só, é tão rico, mas Paulo ama tanto, é como Deus ama o povo dele, o povo de Israel, como Deus ama o mundo, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único filho. A gente começa a entender, meu irmão, Deus ama o que não conhece Ele, um amor que a gente diz, meu Deus, isso é bom mesmo, porque essa pessoa aí não... E aí, veja só, se Deus ama quem não conhece Ele, quem Ele chamou, Ele ama muito. Aí no terceiro tópico diz assim, ó, quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte, dos quais a adoção de filho, a glória e o conserto, ou seja, Paulo está falando assim, Deus fez um conserto, Deus fez uma aliança. A porta, eles falharam, mas Deus é filho pródigo, Lucas capítulo 15. Se você pegar Lucas, se assemelha a Israel, quando o pastor vai atrás da ovelha, mas tem hora que o filho sai de casa, mas daqui a pouco, quando o filho resolve voltar, o que é que o pai faz? Recebe. É Israel. Aí o filho mais antigo, o filho mais velho rejeita. É porque o dentro de casa está religioso, ele só quer saber que eu falei, é a religião. Ele não aceita. Mas aí Deus diz para Israel, eu estou com a porta aberta e eu não vou desprezar quem eu prometi. É meu filho. Israel é filho de Deus. Pois é. Representante de Deus. Então, você pode ver, o filho que voltou não quer ser recebido. O mais velho não quer receber. Exatamente. Agora, entendendo que a herança é dele, toda é dele, do mais velho. Mas... Faz parte, exatamente, meu pastor. A gente vai comentando aqui, mas tem um texto aqui que eu quero discutir com meus irmãos para a gente chegar à conclusão. A gente vai falando, são tantas promessas que... Uma coisa interessante, Romanos capítulo 9, Romanos 9 até o 11, Paulo vai, se você puder depois ler, é importantíssimo. Romanos 9, do 1 a 11. Não, é assim, não, todos os capítulos 9, 10 e 11, Paulo vai discutindo sobre isso e não vai dar, porque a linguagem de Paulo aqui é uma linguagem até de difícil compreensão. Se você não tiver um pouquinho de paciência, você vai desprezar a leitura, porque ela requer um pouco de paciência, um pouco de leitura, um pouco de pesquisa, porque senão você não vai compreender o que Paulo estava falando. Mas interessante, deixa eu ver aqui,
no capítulo 11, ele fala o futuro de Israel. Ele está falando que Deus haveria de restaurar Israel. E agora tem a igreja, somos representantes de Deus. Israel está mesmo que dormindo. Mas Deus tem uma promessa de acordar Israel. É o versículo 2, né? De vez o versículo 2 que diz aqui. Lê aí, lê por favor. Deus não rejeitou o seu povo. Ele está falando de quem? De Israel. Isso. Deus não rejeitou o seu povo que antes o conheceu. Quer dizer, hoje eles não conhecem, mas não significa que Deus rejeitou eles. Daí é interessante. A carta de Paulo é muito interessante, né? Então, ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, né? Então você veja que mesmo eles estão daquele jeito, a Bíblia está dizendo que Deus não rejeitou. Tem uma coisa bem interessante, antes de chegar no versículo 17, que para a gente concluir aqui esse terceiro tópico, é Romanos 11, 17, que a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Mas veja só que Paulo agora fala para os irmãos, os cristãos, a igreja, dizendo assim, não despreze a Israel. Eles falharam e vocês agora estão no lugar dele. Seja humilde em aceitar eles. Se você puder observar, Israel aceitava alguma outra nação? Não cometa os mesmos erros. Não cometa. Mas assim, Israel aceitava as outras nações? Não aceitava. Israel era orgulhosa. Israel criou um orgulho tão grande de achar que todo mundo era inferior a ele. E foi isso que fez com que ele caísse, a soberba. Aí agora pode dizer para os cristãos, olha, não esqueçam que vocês estão num lugar de privilégio, mas Deus não desprezou os deles ainda não. Aí veja interessante, versículo 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, esses ramos, ele fala de Israel. Aí ele diz assim, e tu sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante. Aqui já fala da igreja, da né? raiz e da seiva da oliveira. Paulo, que sabedoria. Zambuzeiro é uma árvore que ela tem uma origem. Eu até coloquei aqui, ó, interessante que é assim, ó. O jambuzeiro é uma variedade silvestre da oliveira, uma árvore que cresceu na natureza sem qualquer intervenção humana, uma espécie selvagem que não foi cultivada para nenhum fim específico. Olha, Paulo pega essa árvore, pastor Deus, Traz uma analogia. e dizendo assim, ó, a oliveira, ela é fértil, a promessa está na oliveira. Aí ele faz uma comparação de uma árvore parecida com a oliveira, mas que não é a oliveira. E ele fala assim, é a igreja, povo que não tinha Deus, povo perdido, mas Deus usou de misericórdia. Aí ele diz assim, mas agora vocês foram enxertados na promessa. Deus fez a promessa para Abraão, diz que em ti seria bendita, ou seja, abriu um espaço para entrar todos os gentios. A igreja. Aí Paulo, com aquela sabedoria dele, diz assim, olha, nós não podemos desprezar ele, vocês são igreja, nós somos igreja, nós estamos perdidos. E muito mais Paulo, porque Paulo era judeu, mas ele entendeu. Isso que não era judeu. Ele disse, olha, não fique com orgulho não. Por quê? Porque nós somos israelitas, nós temos a promessa, e por nós chegou vocês. E agora vocês não podem se exaltar. Aí assim, vocês são uma árvore que foi enxertada. Peraí, se vocês forem enxertados no fruto, porque em Cristo dá fruto. Glória a Deus. Verdade. Será que se ele não pode pegar o galho natural e tornar a colocar novamente? Não. Pois é. Promessa de Deus. É isso que vai acontecer, né? É isso que vai acontecer na vinda do Senhor em glória. Glória a Deus. Ele vai trazer de novo Israel para a promessa. Veja, no versículo 18, não te glories contra os ramos. Olha aí, igreja. Tá entendendo? E se contra eles te glories, não és tu, que sustenta a raiz, mas a raiz que diz, João capítulo 15, a videira, os ramos. Eu sou a videira, glória e vocês são os ramos. A vara que em mim está, não dá fruto, eu tiro. Quem não quer o testemunho, quem não quer seguir a promessa, quem não quer dar o testemunho, Deus tira. O próprio pecado tira, não é nem Deus que tira. Mas aqueles que estão em Cristo, ele dá fruto. E Deus assim, e Deus poda, essa poda é a verdade que transforma as pessoas. Meu irmão, é tantas bênçãos. A gente começa a falar aqui, a gente vai se animando. Isso. Então a gente quer concluir aqui, fazer a conclusão, né? Os nossos pastores fazer os seus agradecimentos, os seus comentários, que nesse terceiro tópico a gente percebe, meus irmãos, claramente, se você puder ler, como eu falei, né? A gente lê e como é uma figura de linguagem
grande, às vezes as pessoas perdem o interesse de ler porque não compreendem o que está aqui escrito. Mas quando a gente começa a ler, o Espírito Santo vai nos iluminando, e Paulo fala com a sabedoria, Paulo fala falando para a igreja em Roma, mostrando uma propriedade terrível. assim, mostrando que de fato ele conhece o plano da salvação. Então, os estudos bíblicos Novas de Paz têm a proposta de tornar mais transparente aquilo que Deus cooperar com a obra de Cristo, na revelação, na iluminação da sua palavra, porque o que precisa hoje é abrir as escrituras, pastor Edilson. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, você que nos acompanha. O grande desafio hoje é interpretar o que Cristo quer revelar. A gente está caminhando hoje e muitas pessoas estão batendo no peito de muitos cristãos, dizendo assim, não, Deus tem uma promessa. Eu digo, mas qual é a promessa? Aí quando você pergunta para a pessoa, ela está quase alienada dentro da igreja. E a gente fica feito Paulo, angustiado, chorando, brigando às vezes com o cristão. Para com isso não é a promessa. O que é que o cristão diz? Deus está comigo. Então, que a gente possa, através desses estudos, desse estudo bíblico hoje, desse segundo título que a gente fala nas promessas para Israel, a gente possa permanecer sendo testemunha viva de Cristo, como igreja, esperando que... E aí aponta para Israel, né? A Israel nação hoje, veja lá os ataques. Você veja lá os inimigos cercando Israel, mas Deus tem promessa e não vai acabar aquele povo não. Olha, pode se cercar, pode se levantar, pode unir tudo. Mas eles estão protegidos. Mas fiel é quem fez a promessa, ele vai cumprir. Nosso pastor Edson faz sua consideração final, depois do nosso pastor Edilson, e a gente vai concluir também no nome de Jesus. Glória a Deus mais uma vez, eu cumprimento a todos, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz e feliz mesmo, alegre e honrado de poder participar desse estudo bíblico e aprender cada vez mais com as lições bíblicas, os estudos, a palavra de Deus, que nos edifica, que nos transforma e que nos leva para o céu, E como o Senhor frisou, a gente não fica perdido sobre as promessas, porque as promessas de Deus vai se cumprir, porque Isaías 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá, E eu quero agradecer mais uma vez, ser feliz ao nosso pastor Francisco Técio por essa oportunidade, pelo carinho, o senhor pastor Valmir, o nosso pastor Edilson, de estar aqui junto mais uma vez, E a você, ouvinte, você, irmão que está nos acompanhando, que Deus te abençoe, que Deus te ajude e fortifique na graça do Senhor Jesus. Amém. Nosso pastor Edilson, José também faz. Muito bem, obrigado, pastor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão importante de aprender um pouco mais da sua palavra, a confiança do nosso pastor Francisco Técio de estarmos aqui e agradecer pela revelação, a iluminação do Espírito Santo de falar aos nossos corações através da Bíblia. E eu quero concluir, meus amados irmãos, dizendo que nós cuidemos de nós mesmos, para não cometermos os mesmos erros que Israel comentou. Conselho de Paulo Timóteo, Toma conta de ti mesmo. Para não cometer o mesmo erro, porque 11:21, que nós estávamos lendo, diz assim, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Eita. Veja que palavra. Sabe o que eu vejo, pastor? Sabe, meu irmão, Deus não tem o culpado por inocente. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, muito obrigado. Agradecer ao nosso pastor presidente, Francisco Técio, pela essa oportunidade de estarmos aqui cooperando com esse plano tão maravilhoso. Na conclusão, fala aqui que Deus fez uma promessa de resgatar o homem, usou Israel, se estendeu à igreja, vai renovar Israel e vai ser um só povo, como João falou lá, diz, é um só pastor, um só povo. E está tudo muito já revelado, já foi escrito. Então, que você possa meditar na palavra do Senhor e que você possa viver as promessas de Deus, porque Deus vai cumprir. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga... Amém. Amém. Glória a Deus por isso.
Estudos Bíblicos Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio.